Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, vem comigo aí para mais um expresso da Palavra do Deus Vivo. Hoje nós vamos falar um pouquinho de 1 João capítulo 3, a partir do versículo 8. Se você puder, me segue aí, se não, apenas escute. Diz assim a palavra do Senhor. 1 João capítulo 3, a partir do versículo 8, apenas 2 versículos. Diz assim: Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive, atenção, sublinha aí, pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer, destruir as obras do diabo. Diz assim no versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não vive na prática do pecado, sublinha aí, pois o que permanece nele é a divina semente, a divina semente. E quem tem essa presença não pode viver pecando. Não pode viver pecando. E outras traduções dizem: quem é nascido de Deus, dessa semente, não pode viver pecando. Você viu que eu frisei bem essas palavras: o diabo vive pecando. Aquele que é nascido de Deus, tá, e vive nesta prática, nessa continuidade de pecado, também não pode dizer que é filho de Deus. Porque quem é filho de Deus não vive pecando. O que eu quero dizer com isso, querido? O problema, preste bem atenção no que eu vou dizer, não é não vou pecar mais, que uma hora ou outra nós vamos pecar, seja por palavras, pensamentos, atitudes e omissões. Mas o problema é quando nós nos acostumamos com o pecado. Ou seja, o problema não é você cair, o problema é quando nós permanecemos caídos e não percebemos, porque aí entra o vírus da apostasia, é isso mesmo. É o pior vírus que pode existir, mais forte do que a Covid, porque o vírus da apostasia, e o diabo ele é sutil, ele te dá uma alegria aqui, te dá entre aspas, né, uma bênção lançada pelo Satanás ali, e você acha que está tudo bem, ou seja, Deus está tranquilo com você, você está tranquilo com Deus e vamos andar de mãos dadas. E não é assim que funciona. Aliás, é o que está sendo pregado por aí. Então, repito, o problema não é pecar, que nós vamos pecar mais cedo ou mais tarde, seja em palavras, pensamentos, atitudes. Mas quando você se acostuma com o pecado, quando você se acostuma, quando você cai e permanece caído, aí que começa o problema. E qual a solução? A solução, querida, é que nós temos que ter um evangelho de confronto. Tem faltado isso. Um evangelho de confronto, porque aí haverá esperança em restauração de almas. Se você tem um evangelho frio, se você tem um evangelho, uma pregação na sua igreja, que você não vê mais pessoas chorando, pessoas sendo motivadas, mas apenas pulando, porque um pastor dá um tapinha nas costas e fala: quem não erra, né? Fica assim mesmo, que Deus te ama, Deus ama a todos. Se você escuta uma pregação dessa e não te confronta para você largar aquilo que Satanás colocou e cauterizou teu coração com o demônio da apostasia, a coisa está difícil. E para fechar minha palavra, só tem uma forma, como eu já falei primeiro, uma palavra de confronto. Jesus saindo, a primeira pregação de Jesus foi a mesma de João Batista: arrependei-vos, arrependei-vos. Se não existir arrependimento, vamos continuar apenas carregando uma Bíblia de ouro na mão, né, canetinhas douradas e a alma podre. Ou seja, tem que haver, na verdade, um avivamento. E deixa eu fechar minha palavra dizendo para você: avivamento não é descer, tá? É uma rua pulando, mas é subir um calvário chorando. Vou repetir: avivamento não é descer rua pulando, mas é subir um calvário chorando, arrependido e disposto a mudar de rota. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entender a seriedade do evangelho e a seriedade do que é um futuro. Tem pessoas que acham, né? O inferno é aqui, né? Não. Isso aqui é uma água com açúcar. Isso aqui é uma água com açúcar. O inferno, uma alma não pode se libertar dele. Não pode se libertar dele. Mas, infelizmente, as pessoas acreditam mais, né? Em um vídeo, um áudio, uma TV, do que na palavra do Senhor. Mas um dia todos nós vamos entender que o que tem dentro de nós, que é uma alma, sairá e vamos ter uma definição de uma eternidade. Por isso que eu volto a dizer: cuidado. O problema, como eu já disse, não é pecar, mas se acostumar com o pecado. Se acostumar. O problema não é cair, é permanecer caído. E aí a apostasia vai corroendo aos poucos. E quando ela chega a corroer totalmente, nós conseguimos tomar uma ceia, dar glória lá dentro e ao mesmo tempo sair para o motel, ao mesmo tempo sair e fazer qualquer outra coisa errada.
Cuidado, querido. Se está acontecendo isso com você, ainda dá tempo de falar: Senhor, me liberta. Eu preciso desse avivamento. Um avivamento que eu suba chorando o Calvário e não apenas descendo, dando glória a Deus e uma alma vazia. Eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir o mover na minha vida, eu quero o verdadeiro arrependimento e estar disposto a mudar por dentro, porque de fora é muito fácil enganar a todos, mas por dentro o Senhor me conhece. Então tira o que precisa ser tirado, muda o que precisa ser mudado. Eu não quero ser o dono dos meus achismos, mas eu quero que o Senhor seja o dono do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Que Deus abençoe a todos com esta palavra. Metanoia é necessário para mim e para você, para que nós possamos sair daquele que nós chamamos, do pecadinho de estimação e passarmos a viver uma vida santa na presença do Rei. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Glórias a Deus. Aleluia.